no longo prazo. Aí vale a pena você guardar um dinheiro na Previdência. Tipo, é um dinheiro que você não pode contar com ele para nada. Uma coisa que, putz, não estou usando, não vou usar, vou jogar lá, porque senão são 10 anos, tipo, para compensar alguma coisa, são 10 anos de investimento. Exatamente. Para no final das contas você conseguir 2, 3 mil reais em cima do valor que você depositou. Sem falar que quando você vai resgatar, eles tiram a porcentagem, tem taxa de transporte, alguma coisa assim. Tem Nossa, uma parte que o imposto de renda pega também, mas ele tende a sim. pegar menos, se você deixar muito tempo. Ele tende a pegar menos. Tá amarrado, né? De qualquer jeito, a gente tem tributação para pagar. A Previdência, tem dois tipos de Previdência. Uma é a Previdência que você pode, por exemplo, vamos ver no meu caso, que eu tenho uma filha, né? Então, para quem tem filho adolescente, às vezes vale mais a pena fazer uma Previdência para o filho. Ela tem uma característica diferente, ela entra com uma característica estudantil, aí você acaba conseguindo resgatar com uma tributação menor na hora que ele estiver na faculdade. Para quem tem criança pequena ou adolescente. A outra é essa previdência já pensando no resgate só na aposentadoria, que é essa que você falou, deixar lá 10 anos ou mais. Então tem esses dois tipos também. Tem que procurar entender um pouquinho aí cada uma e qual que é a tributação de cada uma, qual que é a sua necessidade. Se for para pagar a faculdade de um filho daqui a alguns anos, você pode fazer essa. Ou se for para sua aposentadoria, você faz para você mesmo. Só que aí, ó, joga lá 10, 15 anos lá e esquece que tem lá. Então, mas aí eu fiquei pensando uma coisa. Tipo, eu fui comparar com a minha previdência, né? Porque eu trabalho registrado, então lá tem tudo. Eu fui ver, a privada, a previdência privada, ela rende muito mais, cara. Então, putz, eu fiquei pensando assim, nossa, prefiro que não tivesse essa nossa previdência aí e, tipo, aumentava os salários, sei lá, a gente negociava melhor essa questão do salário, porque muito do nosso, do que é pago pra gente, por exemplo, eu vejo lá no serviço, um funcionário ali, um repositor, ele pega livre para ele 1.200, 1.300 reais. Mas só que o que a empresa paga chega na casa dos 3 mil. Chega. Então, É caro um che funcionário. chega a ser ridículo, cara. É isso mesmo. Teve a reforma da Previdência, né, há pouco tempo, fala-se de novo de reforma de Previdência de novo, porque o que acontece? A Previdência que nós conhecemos, CLT, ela tem um desfalque muito grande, porque as pessoas estão vivendo mais, né? E aposentando, antigamente uma pessoa que aposentava com 55, 60 anos já era uma pessoa mais debilitada, né? No tempo dos nossos pais, assim, mais antiga, bem mais, um tempo bem mais lá atrás, né? Hoje a pessoa com 50 anos está ativa ainda, né? E já consegue se aposentar. Então, e tem mais gente idosa se aposentando, resgatando o dinheiro da Previdência, né? Recebendo pela aposentadoria, e está diminuindo o número de pessoas que contribuem. Então, existe uma conta aí que não fecha muito na Previdência, que é a conta do futuro. Será que a gente vai ter aposentadoria? Será que vai ter dinheiro para pagar nossa aposentadoria? Porque cada vez tem mais pessoas aposentadas. Por isso que fez-se a reforma da Previdência, mudou-se os cálculos, o tempo de contribuição agora é maior. E aí, nisso, a previdência privada foi crescendo, porque os profissionais aí que estão no mercado foram percebendo que a previdência que nós temos aí não sabemos que vai ser dela do futuro, então muita gente tem uma previdência privada em paralelo. Tem a normal e tem a previdência privada para garantir alguma coisa aí para o futuro. E aí aumentou bastante o número de pessoas que aderiu à previdência privada.
Mesmo porque emprego é meio, não é garantia hoje, né? Que você vai ter emprego o resto da vida. Então, quem pode, quem conhece, quem entende, quem tem recursos, acaba fazendo em paralelo a previdência privada também. Deposita um pouquinho por mês, deposita um pouquinho por ano. Vai colocando um pouquinho lá sempre que sobra alguma coisa. Assim, pelo que eu tô vendo, a mentalidade do brasileiro tá mudando, mudando muito de uns anos para cá. A busca por investimento, abrir a carteira assim para novos investimentos está crescendo muito. O jovem hoje, ele não pensa tipo, putz, eu vou colocar o dinheiro só na poupança. Não, ele usa a poupança dele ali para ter um fundo de emergência e aí, a partir do momento que ele tem uma estabilidade, ele tem uns 6 meses de dinheiro ali para se virar, ele já busca outro investimento para estar empatando o dinheiro dele. Sim, sim. Tem gente que investe em comprar casas e alugar, né? Tem gente que faz esse investimento. Tem gente que faz investimentos mais arriscados mesmo, dentro de ações, parte financeira. E as pessoas vão achando meios de investir, né? De proteger ali o seu recurso, né? De alguma forma. E quem tem mais medo fica só na poupança, porque a poupança pelo menos é um investimento mais seguro, né? Conhecido. Mas tem que estudar bastante, se aprofundar nisso, porque eu acho que assim, você tem que ter um investimento. Né? Você precisa escolher um investimento. Eu acho que tomar cuidado com investimento de alto risco, você pode ganhar e perder. Agora a gente tem aí as moedas virtuais, né? Como nós vimos na aula, nas primeiras aulas de economia. É um investimento novo, que no início as pessoas tinham medo, achavam que era desvio de origem de jogos, de drogas, de coisas ilegais, mas agora já realmente já está mais legalizado, mas ainda é um investimento de alto risco, as moedas virtuais. Mas vale a pena, viu, João? Vai pensando em investir, vai investindo um pouquinho, ou na O, previdência, ou em o mínimo, ações. pelo que eu tava vendo da Previdência, o mínimo que você consegue é, dar um pontapé inicial ali são R$ 60. Tipo, R$ 60 você consegue abrir uma previdência privada e vai depositando lá todo mês R$ 60, ou se você conseguir depositar mais, pode ser. E é bacana, cara. É uma coisa a se pensar. Eu acho que grande parte do amadurecimento assim, das pessoas hoje é por conta da facilidade de informação. Hoje você pega um celular aí, você abre um YouTube, um site ou aplicativo, sei lá, e você tem muita informação sobre investimento, essas coisas. Eu estava até tentando achar aqui. Só ver os tipos de previdência que tem, porque tem uma que abate o imposto de renda. Se uma hora você precisar, né, você já tem ela. E outras não. Tem aqui, quer ver? Tem PGBL e VGBL. Depois você vê a diferença aí, tá? Eu acho que o que abate do imposto de renda é o VGBL. Quer ver? Não, acho que aqui abate a outra. A VGBL. PGBL. Sim. Dá uma olhada depois, tem esses dois tipos aí. E assim, tem até a opção de você aquela questão do regressiva ou progressiva, né? Tipo, a questão do imposto. Tem. Mas, ó, é colocar o dinheiro lá e esquecer, viu? Sim. Esquece, vai ficar lá 15 anos. Guarda o papel para você não esquecer que você tem dinheiro lá. Mas acho que vale a pena, Professora, assim. A tendência nossa é envelhecer com mais saúde. Nós vamos fácil, fácil chegar aí na casa dos 70 anos aí, né? Porque a medicina está avançada, então nós vamos envelhecer com saúde. E lá na frente 70. a gente não vai conseguir ter muitos recursos para Eu trabalhando, quero não. chegar nos 150, mais ou menos. Minha avó fez agora dia 24, 97 anos lá em Minas. E o irmão dela fez 100 anos, nós comemoramos, ele morreu 1 mês ou 2 meses depois de 100 anos. Mas o irmão dela fez 100 anos.
E lúcida, viu? O corpo Nossa. já com dificuldades, claro, mas lúcida. Não escuta bem, não enxerga bem, se locomove com dificuldade, mas as lembranças dela, a fala dela, a conversa dela é de uma pessoa lúcida. Nossa. Professor, e a questão do Pix? Tô vendo o pessoal conversar aí. Daí vamos ver o Pix na aula de legislação, na aula da semana que vem. Vamos ver o Pix que está chegando aí. É um novo meio, né, de transação aí, de pagamentos que a gente vai ter aí, que vai desburocratizar aí bastante os meios que nós temos hoje. Hoje a gente tem o TED, transferência, cartão de crédito, o Pix ele vem aí para tirar um pouco essa burocracia aí. Eu já recebi até um link para eu fazer um pagamento em Pix de um dentista da minha filha, e aí não está ainda, né, valendo, mas acho que ele já está com o cadastro dele, então já tinha um link lá direto lá na hora que ele me mandou o link pelo WhatsApp. Eu já fiz o depósito normal mesmo. Mas ele está entrando aí. É que nesse início está tendo um pouco de invasão, né? Eles estão trabalhando um pouco nisso para deixar mais seguro. O início de toda tecnologia nova, às vezes, tem um pouco nesse sentido. Mas vai funcionar aí perfeitamente aí para transações, aí, pagamentos, então, transferências. Então, acho que ele vai substituir aí os métodos que nós temos hoje, o DOC, TED. Maquininha de cartão vai sumir, hein? Vai cair. Vai cair bastante. Mas a gente vai falar um pouquinho dele acho que semana que vem, na aula de economia. É isso. Vamos começar? Vamos. João, investe lá, depois você fala qual que você escolheu. Acho que você vai partir para a Previdência mesmo, né? Tô pensando nisso. Na verdade, como tô trampando em dois, vou continuar com o do Shibata normal mesmo e essa renda extra que eu tô tendo pelo sacrificar ali por mês pelo menos uns R$ 100. É. Vai guardando. Agora, mesmo que você já esteja pensando um pouquinho na Previdência privada, pensa um pouquinho em outras alternativas que os bancos têm de fundo de investimento, que de repente, se você quiser resgatar antes, vale um pouquinho mais a pena. Ver qual que é o prazo de resgate, qual que é o tributo, se você resgatar antes. Ver outras alternativas aí. Então, estava vendo com num site, é Rico Investimentos, e a proposta deles é bem interessante e as taxas, né, de serviço, né, são bem baixas, então me atraiu bastante. Tem várias possibilidades de investimento. Não, pensa assim, vale a pena, sim. Alguma coisa a gente tem que fazer, né? Porque se a gente fica com o dinheiro, a gente gasta. Então, em última, deixa na poupança. Hoje o nosso assunto hoje é inflação, tá? Ixi, eu mudou o slide sozinho, vamos voltar aqui. Vamos entender um pouquinho o conceito de inflação, os tipos de inflação que nós temos. Eu trouxe alguns gráficos atuais que saiu agora, esse final de semana, esse aqui até do dia 23, que fala da inflação já, da prévia da inflação para o mês de outubro. Nós temos no Brasil, dos indicadores que nós temos aí que mede a inflação, e para a gente entender o que está impulsionando esse aumento aí da inflação aí que nós temos. A inflação em si, ela é um aumento de preço dos produtos, né? Mas para eu poder caracterizar como inflação, eu tenho que ter um aumento contínuo, tá? Então, aquele produto que sobe o valor dele, na semana seguinte o valor diminuiu, depois sobe, depois diminui, ele não é contínuo, eu não caracterizo como inflação. Agora sim, se eu tiver um aumento generalizado, contínuo, que está elevando o preço de um produto ou de vários produtos, aí eu tenho uma inflação. Tá? A inflação, ela é um dos indicadores controlados a nível de macroeconomia. Lembra que nós falamos de macroeconomia lá nas primeiras aulas e de microeconomia. A macroeconomia, ela é os assuntos relacionados à economia de forma macra, né, do país.
e a inflação ela está dentro da macroeconomia, assim como o PIB também, né? Nós também temos a deflação. A deflação é mais rara de se ver, mas ela pode acontecer, assim como já aconteceu, que é a queda dos preços exagerados, né, de forma contínua, que vai impactar na inflação de um país. Então, o governo, ele acompanha a inflação até por conta do valor da moeda que ele tem. E até para ver como é que isso influencia no comportamento do consumidor. Porque se a inflação fica descontrolada, o consumidor deixa de consumir. E um índice de inflação alto e uma queda no consumo faz com que outros problemas na economia surjam, né? Aí aparecem outros problemas, queda na venda, desemprego, né? Taxa de juros muito alta, e isso acaba tornando um problema maior e mais complexo, né? Então, assim, eu tenho 4 tipos aí de conceitos que podem ser utilizados dentro da inflação, dependendo como que tá o comportamento dela. Eu posso falar que a inflação ela está estabilizada. Quando que eu posso falar que a inflação está estabilizada? A gente acompanha a subida dos preços, né? A gente vai no supermercado, volta na semana seguinte ou daqui a 15 dias e consegue perceber o aumento no preço dos produtos. Mas esse aumento, se ele for pequeno, e se ele tiver ali, por exemplo, todo mês 10%, né? Então vamos imaginar que agosto subiu mais ou menos 10%, setembro subiu 10%, outubro subiu 10%. Então eu posso falar que ela está estabilizada. Ela existe, mas ela está estabilizada, ela está controlada, né? Porque a média de aumento da inflação tem sido a mesma, tá? Isso é uma situação boa, né? Porque a inflação ela existe. O ideal é que ela seja um percentual pequeno de um mês para outro, né? E que ela fique ali estabilizada naquele percentual durante vários meses. Isso demonstra aos olhos de outros países credibilidade na economia do Brasil. Então, se eu tenho essa inflação estabilizada, que é a situação que nós nos encontramos hoje, mais ou menos, a gente está saindo de uma inflação aí estabilizada e ela está começando a subir agora. Por conta da pandemia, ela está dando indícios de que vai subir. Então, ela acaba mostrando um controle do país, um controle econômico, e não assusta os investidores, né? Eles investem naquele país que tem uma estabilidade, um controle econômico. A aceleração inflacionária, né, eu vou ter quando esse aumento, eu estou começando a perder o controle dele, né? E cada mês ele tem subido um pouco mais. Então, agosto ele subiu 10, setembro ele subiu 20, outubro ele subiu 40%. Eu estou começando a ter o controle. Ele está subindo e está subindo cada vez em porcentagens maiores. Aí eu tenho uma aceleração dela. Aí é uma situação bem preocupante, economicamente, né? Eu tenho uma inflação moderada quando ela está pequenininha, né? Esses produtos, eles aumentam num percentual pequeno. E eu tenho a hiperinflação. Esse é o pior dos mundos, isso nós já vivemos no passado. É aquela situação que você vai no supermercado no mesmo dia, questão de horas, você volta lá para comprar alguma coisa que você esqueceu e alguém já está remarcando os preços e o preço já subiu de novo, no mesmo dia, em questão de poucas horas. Aí as pessoas começam a comprar aquilo que elas acham que está em promoção, numa quantidade muito grande, para fazer estoque em casa. Começa a faltar alimentos para outras pessoas. E quem vai conseguir fazer estoque é quem tem recurso financeiro. Quem não tem não vai fazer estoque, não vai conseguir achar alimentos. Foi mais ou menos o que nós vimos um pouquinho, que vocês presenciaram, no início da pandemia, que sumiu álcool do supermercado. Não tinha álcool em gel, não tinha álcool normal.
Passamos algumas semanas aí com 0 de álcool em supermercado e em farmácia, né? Em todos os lugares que vendiam álcool não se achava álcool. Nada, 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 nada. Nem mais caro, o dobro do preço, nada, não tinha. Então, isso acaba acontecendo numa hiperinflação. Então, você não acha leite, você não acha carne, você não acha algumas verduras, algumas frutas, começa a sumir tudo da prateleira, né? Então, aí é um momento realmente que às vezes tem que trocar a moeda para conseguir estabilizar a inflação. Então, é uma situação bem mais crítica aí. A inflação ela ocorre por 2 motivos principais. Ou ela vai ocorrer pela demanda. Lembra da oferta e da demanda? Se eu tenho uma demanda muito grande daquele produto, o que foi que aconteceu com o álcool? Eu tinha, assim, as pessoas que compravam álcool, às vezes era dona de casa, que usa o álcool na limpeza, profissionais de saúde, que usam álcool, né? Mas assim, toda a população foi atrás de álcool. Toda. Então eu tive um aumento muito grande na demanda em relação ao que tinha disponível naquele momento. O que tinha disponível no supermercado era um equilíbrio entre a demanda existente até então, né? Aqueles produtos que estavam disponíveis, eles eram suficientes para aquela demanda normal, rotineira do dia a dia antes da pandemia. Na hora que essa demanda bem mais que dobrou, né? Eu acho que a demanda deve ter crescido aí umas 10 vezes ou mais do que era a rotina. Não teve produto disponível. Acabou o produto na prateleira. Quem conseguia comprar, não pensava no outro. Comprava 2, 3, 4, 5, não estava nem aí com a outra pessoa, né? Pensava nele, em estocar na casa dele. E aí essa demanda muito alta, aos olhos do empresário, o que isso reflete? Lembra quando a gente analisou a curva da demanda e da oferta? Em um momento eu falei para vocês, aqui na oferta, se o produto custa mais caro, se você tiver o olhar do empresário, você quer produzir mais, né? Então aqui vai um olhar do empresário. Tem tanta gente querendo comprar, tanta gente, que se o preço for maior, eles vão pagar por isso. É claro que sobe também a matéria-prima que o empresário está comprando, né? Para poder fazer o produto. Então, são várias coisas que aumentam. A matéria-prima, o custo da produção dele, ele está pagando hora extra para conseguir fazer uma demanda maior, está contratando mais funcionário, está comprando mais máquina, está comprando mais embalagem. E ele acaba, muitas vezes, também embutindo um preço maior. E isso faz com que o preço suba. Então, o aumento daquele produto, né, em relação à comparação de um mês atrás, então, o álcool que custava, eu não tenho muita certeza do preço, o João deve saber. Um álcool em gel que no supermercado custava o quê, João? Uns R$2? Deve ter ido para uns R$8. Você lembra dos preços, João? Olha, aquele de 500 ml, eu acho, aquele em gel, ele tava na faixa de 7, R$6. Eu acho que depois, quando começou esse boom aí do álcool em gel, foi para 14, 15, até R$16. Um potinho de 500 ml, parece até brincadeira. Aqueles de bolsa, que costumava ser R$3,50, R$4, foi para 7, 8. Então, é um absurdo. Vamos pegar esse de 500 ml, então, que é o que tinha ali, que a dona de casa usa mais para limpeza, né? R$7 para 14 ou para 15 ou para mais. Teve aumento no custo da matéria-prima? Claro que teve. Teve aumento do custo da mão de obra, porque fez hora extra para conseguir? Claro que teve. Mas também, em muitas situações, o empresário vê aí também uma oportunidade e acaba aumentando o preço, né? Então, a gente tem nessa situação uma inflação que começou pela demanda.
Então, a origem da inflação foi porque aumentou a demanda de pessoas querendo aquele produto. Então, essa é uma das formas de termos uma inflação num país, o aumento da demanda. Vamos imaginar aí que, de repente, já aconteceu algo um pouquinho parecido, mas, de repente, a gente não tenha mais água na torneira, né? Entre em escassez de água. O que vai acontecer? As pessoas vão ter que comprar água no supermercado, água para consumir, para se alimentar. Então, isso vai fazer aumentar também a demanda. Aí você vai ter a água com preço bem mais alto sendo vendido. Hoje a gente tem água aí sendo vendido, daquelas garrafinhas de 500 ml pequenininha. No supermercado você acha por R$2. Acho que barzinho você paga uns R$4. Mas se viesse a situação de aumentar a demanda, fácil essa água aí de R$2, R$4, subiria para 15, R$20, 500 ml. Tá? Professora, Oi. tem um caso aqui à parte, que são os graus, né? São absurdos, mas não tem a ver com a inflação, mas por questão de ser na Dutra, assim, eles põem lá em cima porque é o único lugar que tem para poder consumir. Nossa, é um absurdo. O frango assado, né? Nossa, caro. Caro, Absurdo. Mas, quando eu morava em São Paulo, de vez em quando eu ia lá pro Ibirapuera, né? O parque. Eu chegava lá e, tipo, tem água na torneira e tudo. Só que eu levava de casa, porque uma garrafa dessa de 500 ml aí, aquela garrafinha que a gente costuma carregar, os caras cobravam 10 conto lá dentro do parque, velho. Então não dá. Gente, é aquilo que eu falei para vocês. Vai no restaurante, perde a água da casa, viu? Eu fui para Ubatuba e eu fui comer no restaurante, né, com o pessoal. Minha amiga, eu vou pedir água da casa. Por favor, traga a água da casa. Porque a água da casa você não paga, viu? Você pode pedir. Eles não gostam muito de oferecer, não. Mas você não paga se você pedir água da casa. Mas o medo é saber de que buraco que saiu a água, né? Mas se é um restaurante legalzinho, que nem uma vez nós pedimos aqui no japonês, ali na Independência, perto do Senai, Qual que é aquele restaurante japonês que tem ali? Campec. Gente, veio a água num copo bonito, numa taça bonita, cheio de gelo, assim, eles colocaram. Bem bonitinho. Mas pode pedir água da casa. E uma outra forma de... Olha, já tá aparecendo a mensagem que 9 minutos vai cair. Thaís, acho que eu vou entrar pelo seu da próxima vez. É mais fácil. Não caiu. É. Nossa, que coisa. Bom, e aqui hoje eu entrei pelo celular. Pelo meu computador não tá funcionando mesmo, tá dando mensagem erro. Aí o que eu fiz? Eu entrei pelo celular e eu mesma entrei no meu link. Aí eu consegui abrir no laptop, mas ele não entra para abrir a reunião. O computador só tá entrando se entrar pelo link. Tá bom. E a inflação da oferta, tá? Que é a inflação de custo realmente. Se houver um aumento no custo de uma determinada matéria-prima, vamos imaginar que para fazer aquele produto, a matéria-prima vem da China, uma das matérias-primas. E por acaso teve um tsunami na China, um furacão, aconteceu alguma coisa economicamente na China, eles aumentaram os tributos de exportação e eu comprei essa matéria-prima mais cara. Então, se eu comprei essa matéria-prima mais cara, como empresário, eu vou embutir esse valor no preço. Esse valor vai ser colocado no preço final. Tá? Essa é a forma mais comum que nós vemos de inflação aqui no Brasil. É a inflação de oferta, é a inflação de custo, conhecida como inflação de custo também. Que ela vem em decorrência do aumento de algum encargo, de aumento de alguma matéria-prima, do aumento de algum custo que o empresário teve. E ele colocou esse aumento, né, no valor do produto. Tá. Ô, professora. Oi. Mas, tipo assim, no álcool, por exemplo, no álcool em gel, se tiver um aumento de...
Como é que fala mesmo? Quando tem muita pessoa, eles começam a vender muito, aumenta o lucro. Preço. Aumenta o lucro. E aí eles não podem abaixar o preço porque tá aumentando o lucro? Pode, mas aí às vezes é uma cadeia, às vezes são um grupo fechado, que se o concorrente mantém um determinado preço, os outros concorrentes ficam com preços similares, Uhum. entendeu? Às vezes eles têm esse acordo entre eles. Às vezes eles... Agora, a questão do álcool em gel foi uma questão de saúde. Eu acho que foi até sacanagem aumentar tanto o preço assim. Teve várias reportagens falando nesse sentido. Que, poxa, eles deviam ter pensado de que era um item essencial, fundamental, de segurança, de vida. Não era para ter ocorrido isso, né? Eu lembro de ter visto até algumas reportagens, eu acho que do presidente e também do governador, pedindo para as empresas manter o preço, né? Não abusar do preço nesse momento. Porque é uma situação especial, né? Então, assim, não era para ter ocorrido, mas ocorreu. Agora, se ocorreu no álcool em gel, que a gente precisava, que era uma questão de vida, de saúde, dá para vocês terem uma ideia o que acontece, por exemplo, no tomate, na carne, no arroz, nas bebidas. Né? O que acontece, por exemplo, quando eles veem que tem muita gente querendo comprar? Eles podem inflacionar um pouquinho o preço aí. Às vezes porque a matéria-prima subiu, sim, às vezes porque tiveram um aumento no custo. Aí eu tenho uma inflação de oferta, de custo. Mas às vezes é só porque a demanda aumentou. E aí eu tenho uma inflação de demanda. Professora, Oi. por que os ovos de Páscoa também são um absurdo na época deles? Aí a situação que a Jaqueline falou, aí é um lucro exagerado, exagerado esse lucro. Pior que eles perderam, acho que muito, né, nessa Páscoa, né? Acho que eles deixaram de vender muito. É. Aí já é mesmo ali uma questão ali de abuso mesmo, né? Mas assim, o governo consegue intervir. Ele consegue ter uma ação estratégica. Por exemplo, se ele vê que está saindo a Semana da Páscoa e vai sair uma coisa absurda comparada ao ano anterior, ele consegue reduzir tributos para conseguir tentar manter o preço do chocolate menor, né? Ele tem esse poder estratégico de intervir nisso para poder reduzir o preço. O ovo de Páscoa não é um alimento básico da nossa cesta básica, essencial. É um alimento, é algo de luxo, né? É algo que realmente, quem vai comprar? Quem quer pagar. Então, aí nesse ponto, existe um lucro muito alto, as empresas faturam muito nesse momento de Páscoa, as empresas de chocolate, né? E é uma inflação aí que ocorrida por demanda. Ela sabe que se aquele preço fosse menor, o número de pessoas que comprariam seria maior, né? Mas ele já tem ali o cálculo de oferta e demanda muito bem calculado, analisado, e ele se propõe a fazer assim, olha, eu vou ter só essa quantidade X, porque a demanda é essa e porque isso já é, vamos dizer assim, o suficiente. Tanto é que o número de chocolates disponíveis não é para todo mundo. Não é pensando em toda a população de um país. É pensando chegar ao ponto de equilíbrio ali, ó. É aquele olhar do empresário na oferta e demanda. Eu como empresário, quero vender com o preço lá em cima. E para eu vender com esse preço lá em cima, eu vou ter esse número de X de demanda, de pessoas interessadas em comprar. Legal, para mim é o suficiente. Ah, e se eu reduzisse o preço? A minha demanda poderia ser maior. Aí a minha produção teria que ser maior. Não, eu quero trabalhar com isso aqui, ó. Com essa oferta aqui e com essa demanda aqui. Porque essa oferta, esse preço é bem alto, para mim é mais interessante. E nesse preço eu tenho esse número de pessoas que têm intenção de comprar. Já é o suficiente. Então, eles analisam a oferta e a demanda ali, muito do ponto de vista do empreendedor.
do empresário, da empresa, do lucro. E ali eles acharam um ponto de equilíbrio. Com aquela oferta de preço lá em cima, para uma demanda que não é a população inteira, mas que para eles é o suficiente. Entendi. Né? Por isso que daqui a pouco vai cair, aí eu vou esperar aqueles 5 minutinhos para gravar, para não perder, eu volto de novo e mando o link para vocês. Por isso que na questão da cesta básica, os produtos de cesta básica, existe uma redução de tributos. Os produtos que têm a tributação menor são os que estão na cesta básica, que é frango, arroz, feijão, farinha, leite, porque é um olhar para a população mais carente que precisa consumir daquilo. Então, o governo coloca uma tributação menor nesses produtos. Tá? E lembra da bebida alcoólica? Pinga, uísque, vodka, cigarro, que tem uma tributação muito alta, já é um pouquinho para inibir, né? Para que as pessoas não consumam muito. Então, já tem uma tributação mais alta. Eu acho que vai cair, tá? Então, a gente está falando de inflação, mas não tem como não falar de oferta e demanda. E a inflação, ela vai ocorrer ou por demanda muito alta, e o empresário aproveita a oportunidade, ou questão de custo e oferta. Realmente houve um aumento para produzir aquilo na matéria-prima, no insumo, na mão de obra, e ele repassou esse aumento para as pessoas que estão comprando. Então, esses são os tipos clássicos de início de inflação ocorrendo num país. Tá? Dúvidas? Antes que caia, vai cair o caminhão. Não. Então, já